Salve galera, bem-vindos à primeira aula de análise combinatória. Pessoal, a análise combinatória ela vai desembocar numa matéria que é a probabilidade, certo? Que nós vamos estudar justamente com foco, né, para o Enem. Mas antes a gente precisa lembrar de alguns elementos da análise combinatória para partir para essa próxima etapa. Na verdade serão 4 aulas, né, de análise combinatória e probabilidade. Tem muita coisa para se ver nesse assunto e eu vou tentar fazer um panorama geral de tudo que a gente de tudo que vocês precisam saber, certo? Pessoal, vamos lá então. Ó. Vou começar falando sobre uma coisa chamada princípio multiplicativo, certo? Por exemplo, olha só esse esquema que eu fiz aqui do lado esquerdo. Imagina que você vai trabalhar e quando você está na sua empresa, você tem 3 portões. Você tem o portão A, né, ou a porta B, porta C, que vai te levar num saguão. E nesse saguão você vai ter 2 elevadores, né, para subir até o seu escritório. Você tem o elevador 1 e o elevador 2. A minha pergunta é simples: de quantas maneiras você pode fazer esse caminho, de entrar no seu no prédio que você trabalha e ir até ao andar do seu escritório? De quantas maneiras você pode fazer esse caminho? Bom, pensa comigo. Você pode entrar pela porta A e ir diretamente para o primeiro elevador. E aí você chega no seu destino, certo? E aqui, ó, você também pode entrar pela porta A e ir para o elevador 2. E aí você chega ao seu destino. Mas também, se você quiser, você também pode entrar pela porta B e pegar o primeiro elevador. Ou entrar pela porta B e pegar o segundo elevador. Ou também você pode entrar pela porta C e pegar o primeiro elevador, ou entrar pela porta C e pegar o segundo elevador. Então, totalizando aqui, ó, né, nós temos 6 flechinhas, nós temos 6 maneiras diferentes de você chegar até o seu escritório. O que eu fiz? Tá? Eu peguei a quantidade de portões, quantos portões eu tenho, né? Quantas portas eu tenho para entrar ali no saguão do prédio, né? Tenho 3. E multipliquei pela quantidade de elevadores que eu tenho. 3 vezes 2, isso aqui vai dar 6. Isso se chama princípio multiplicativo, certo? Bom, então vamos lá. Suponha, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Ó. Suponha o seguinte, galera, que eu tenha 3 candidatos para o cargo de presidente, né, de um clube, 4 pessoas para cargo de vice-presidente e 2 para cargo de secretário. Quantas maneiras diferentes eu posso compor essa diretoria? Bom, é simples, né? Ó, eu tenho para o cargo de presidente, eu tenho o cargo de vice-presidente e depois o cargo de secretário. É só eu colocar posiçõezinhas e pensar quantos presidentes eu tenho disponíveis para o cargo? 3. Quantos eu tenho para o cargo de vice? 4. E quantos para o cargo de secretário? 2. Então, de quantas maneiras eu posso compor essa diretoria, né? Essa comissão de pessoas aí, certo? 3 vezes 4 vezes 2. Isso aqui vai dar 24. Certo, gente? Então é assim que eu vou calcular a probabilidade, calcular a quantidade de possibilidades aí, né? Quantas maneiras eu vou ter. Certo? Vamos partir para um próximo exemplo aqui, ó. Um turista ele pretende viajar de uma cidade para outra. Ele possui as opções de trem, de avião ou de ônibus, né? Em cada um desses meios ele pode viajar pela classe econômica. Tá faltando dados aqui, tá, gente? Me desculpe, esqueci de escrever aqui, ó. Classe econômica ou primeira classe, tá? Faltou isso aqui, me desculpem, aqui, ó. Então ele pode, para cada um desses daí, né? Ele pode viajar ou na classe econômica ou de primeira classe. De quantas maneiras ele pode fazer essa viagem? Bom, gente, se de trem ele pode econômica, primeira classe, de avião, econômica, primeira classe, e ônibus, econômica e primeira classe. Certo? É isso que está querendo dizer. Então é a mesma ideia do primeiro exemplo, né? Ó, eu tenho 3 meios de transporte, cada um deles tem 2 classes. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. Eu acho que, acho que é fácil de entender, né, gente? De relembrar, na verdade, isso aqui, né? Entender, vocês já entenderam lá na primeira vez que vocês viram essa matéria. Então, nós estamos fazendo apenas
uma revisão, certo? Agora vamos para um próximo exemplo. Imagina o seguinte, eu tenho 5 casas enfileiradas e elas serão pintadas de uma cor só, tá bom? Então aqui ó, tem uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, certo? Essas casas estão enfileiradas e eu estou dispondo aqui, ó, dispondo-se apenas de 4 cores, né? Dispondo-se de apenas 4 cores. De quantas maneiras diferentes podemos fazer esta pintura, tá bom? Pessoal, de quantas maneiras diferentes eu posso fazer essa pintura? Essa pintura eu posso fazer aqui, ó, quantas cores eu posso pintar essa primeira casa? Se eu tenho 4, eu vou poder pintar com 4. Na próxima, quantas cores eu vou ter disponível? 4 também. E a próxima? 4 também. E a próxima? 4 também. E a próxima? 4 também, certo? Então fica 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, 4 elevado a 5. Essa é a resposta, tudo bem? Só precisa desenvolver? Depende, às vezes na alternativa não está desenvolvido, só está 4 elevado a 5. E tem outras opções ali, né, para você analisar, certo? Agora, vamos mudar um pouquinho esse exemplo, ó. Vamos falar o seguinte, ó. A mesma ideia, eu tenho 5 casas enfileiradas, eu tenho 4 cores, certo? De quantas maneiras, ó, vou escrever aqui, ó. Opa, de quantas maneiras diferentes podemos pintá-las, sabendo que casas vizinhas não podem ter a mesma cor. Tá? Eu vou pintar ela só de uma cor, não posso misturar as cores, tá? Então, deixa eu colocar assim, ó. Certo? O que vai acontecer neste caso? Ó, neste caso, que eu tenho cores que não podem se repetir, certo? Opa, vou fazer assim, né? Aqui, ó. As casas, elas não podem se repetir, né? Assim, quer dizer, eu posso repetir a cor, mas eu não posso que casas vizinhas tenham a mesma cor. Vamos imaginar que eu tenha a cor laranja para pintar, certo? Ó, cor laranja. Que eu tenha a cor vermelha para pintar, que eu tenha a cor azul para pintar, ó, fazendo os baldinhos das cores aqui, e que eu tenha uma cor roxa para pintar, certo? Pensa o seguinte, gente, na primeira casa, quantas cores podem entrar? Ué, eu tenho 4 possibilidades, então podem entrar 4 cores. Só que a partir do momento que eu já usei alguma delas, sei lá, vamos supor que eu usei laranja. O que acontece? Na próxima eu não posso pintar laranja, então só restam 3 cores, certo? Então a laranja não pode, 3 cores. A partir do momento que eu já pintei com uma das 3 cores que sobraram, ou roxo, ou azul, ou vermelho, eu não vou poder usar essa outra cor. Vamos supor que eu pintei de roxo. Não vou poder pintar de roxo. Mas agora a laranja eu vou poder pintar, porque agora eu posso usar o laranja de novo. Né? Nessa próxima casa aqui eu posso usar o laranja, porque eu já pulei ela uma vez. Então sobram 3 cores, certo? E depois de novo 3, seguindo essa mesma lógica, 3, 3, certo? Então a resposta é 4 vezes 3 elevado a 4, tudo bem? Isso que vai dar 81 vezes 4. Bem, mas tudo bem, se você quiser deixar assim na multiplicação, não tem problema, tá? Dependendo da alternativa, você até nem precisa desenvolver nada, tá bom, gente? Bom, vamos para outros exemplos aqui, ó, né, que envolvem esse princípio multiplicativo. Utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 3 algarismos nós podemos formar? Tá, os algarismos são os números individuais. 3 algarismos, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. São 3 algarismos que podem entrar. Repara o seguinte. O número 1, 3, 2 é um algarismo. É um número de 3 algarismos. O 133 também é um número de 3 algarismos. 333 também é um número de 3 algarismos, certo? Agora, 054 não é um algarismo não é um número de 3 algarismos. Por quê? Porque se fosse senha de banco, vou criar uma senha de banco com 3 dígitos.
o zero pode vir no primeiro lugar. Você pode colocar zero, pode contar zero na primeira posição. Mas quando você está falando de número, o zero não pode entrar na primeira colocação. Porque esse número aqui não é um número de 3 dígitos. Esse número aqui é um número de apenas 2. O zero à esquerda, ele não vale de nada. Certo? Então, não pode, a regra é, não pode começar, quando eu estou criando um número, não pode entrar um número zero na primeira posição, certo? A não ser que seja uma senha de banco, né? Ou placa de carro, pode começar com zero? Pode começar com zero, certo? Aí são os dígitos que você conta a partir do primeiro, certo? Mas tudo bem, seguindo essa lógica, primeiramente, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Primeiro, quantos números podem entrar na primeira posição? O 0 não pode. Então, o 1 pode, o 2 pode, o 3 pode, o 4 pode e o 5 pode. Então, temos 5 possibilidades. E depois o 0 pode entrar. Então, eu posso colocar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, tal. Posso colocar 6 e depois 6 de novo, certo? Essa conta aqui vai ser o quê? 5 vezes 6 vezes 6. Isso aqui vai dar 180, tá? Ou 5 vezes 6 ao quadrado, dá o mesmo, tá, gente? Então tá aí, ó, 180 possibilidades. Agora, repara que na letra B ele fala o seguinte, ó, são 3 algarismos diferentes. Você não pode repetir os algarismos, tá? Ó. Então, vamos lá, pensa um pouquinho, ó, galera. Quantos números podem ser colocados na primeira posição? Bom, 5, né? 5 precisa, o 0 não pode entrar, certo? A partir do momento, ó, o 0 está aqui, ó, vou colocar a caneta em cima dele aqui. A partir do momento, como os algarismos são distintos, a partir do momento que eu já usei algum deles, né, sei lá, usei o 2, eu não posso mais usar o 2. Então, cai para de 5 cairia para 4. Só que agora o 0 pode ser utilizado na segunda posição. Então, ele volta para ser 5. Então, eu tenho 5 possibilidades. Por que 5 e não 6? Porque um deles eu já usei na primeira colocação. E depois, na terceira colocação, quantos eu posso colocar? Aí eu posso colocar 4, né, gente? Tá? Porque ó, da primeira posição para a segunda, eu já usei um, mas o 0 habilitou a ser utilizado. Certo? E aí, depois que eu já usei um número, eu vou usar mais outro número na segunda posição, sobram 4 para entrar na terceira posição, certo? Então aí é 5 vezes 5 vezes 4, então nós temos 100 possibilidades. Bom, e quantos números pares de 3 algarismos podemos formar? Pessoal, para ser par, tá, tem que terminar com 0. São todos os números que terminam com 0, todos os números que terminam com 2, e todos os números que terminam com 4. Eu vou contar separadamente, tá? Aí existe uma regrinha que a gente precisa conversar, que é a regrinha do e e do ou. Quando eu falar e, uma coisa tem que acontecer e outra, esse e ele representa multiplicação, certo? Fazer assim, ó, fazer o sinal de vezes dessa maneira. E quando eu falo ou, né, ele representa mais, certo, gente? Então assim, ó, para ser par, ele tem que terminar com 0, ou terminar com 2, ou terminar com 4. Bom, vamos pensar quantos números eu posso criar com 3 algarismos, né? De maneira que eles sejam pares. Primeiramente, quantos números eu posso colocar na primeira posição? Gente, eu posso colocar, só não posso colocar o 0. Posso colocar 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 possibilidades. Depois o 0 pode ser usado de novo. Então, eu tenho 6 possibilidades. Aqui ele não deu restrição nenhuma. Ele não falou que tem que ser diferente os números, né? Aqui os números podem repetir. Você pode repetir. Você só não pode colocar o 0 na primeira posição. Repara aqui. De novo aqui vai valer a mesma coisa. Ó. Quantos números podem entrar na primeira posição? Todos menos o 0. E na segunda? Na segunda, todos, né? Incluindo o 0, porque agora o 0 pode entrar. E aqui, a mesma coisa, ó, 5 vezes 6. Então aqui nós temos 30... ou é mais, lembra? 30, ou é mais, né? 30. Então eu tenho 90 números, gente. 90 números pares, né? De 3 algarismos. Usando esses algarismos que eu dei aí nesse exercício. Claro, se ele der mais, tudo isso vai mudar, tá, gente? Então, por
que eu coloco ou e mais aí, né? Porque ou terminando com 0, ou também pode ser terminando com 2, ou pode ser também terminando com 4. Eu estou somando todas as possibilidades do 0, todas as possibilidades que terminam com 2, todas as possibilidades que terminam com 4. Ok? Bom, e pares de 3 algarismos distintos. Agora, gente, essa palavra distintos é a mesma que a ideia do B. Você não pode repetir números, mas eles têm que ser par. Então vamos fazer o seguinte, ó. Para ser par tem que terminar com 0, ou tem que terminar com 2, ou tem que terminar com 4. Ok? Vamos pensar. Quem pode entrar na primeira posição? O 0 não pode de qualquer maneira. Ele não pode porque é a primeira posição, e ele não pode porque ele já foi usado. Então eu não posso o 0, eu vou eliminar de vez. Aí eu vou ter que usar algum dos outros. Vou ter que usar 1, 2, 3, 4 ou 5. Então eu tenho 5 possibilidades. Depois que eu já usei um desses 5, né, o 0 ele não habilita, não. Né, ele já foi usado. Então depois que eu usei algum dos 5, vão sobrar 4. Certo? Então eu tenho, terminando com 0, eu tenho 5 vezes 4. Dá 20, tá, gente? Ó, 20 possibilidades. E no próximo? Quantos números podem entrar na primeira posição aqui, né? Quando você tem um número terminando com 2? Repara que o 2, ó, vou colocar uma bolinha no 2. O 2 não pode entrar nem a pau mais. O 0 só não pode entrar agora porque ele é primeira posição. Então nem o 0 e nem o 2 vão entrar. O 2 não pode mesmo, de qualquer maneira o 2 não pode. Mas o 0 não vai poder entrar. Então sobra o 1, sobra o 3, sobra o 4, sobra o 5. Sobram 4 possibilidades. Só que a partir do momento que eu usei uma dessas 4 possibilidades, o 0 ele volta a poder ser usado. Então volta a ter 4 possibilidades de novo. 4 vezes 4. Ele cairia se tivesse mais posições, né? 4, 4, 3, 2... Ele cairia, mas não tem. Só tem 2 posições. Então 4 vezes 4 vai dar 16. O mesmo vale para o 4. Quantos números podem entrar na primeira posição? O 4 não pode e o 0 não pode. Então vai sobrar 1, 2, 3 e 5. Eu tenho 4 possibilidades. Depois que eu já usei um desses daqui, o número 0, que não podia entrar na primeira posição, ele vai ser habilitado, e o outro que eu usei desses 4 não vai poder ser usado. Então sobram 4 de novo. É a mesma ideia, ó, 16. Certo? Então aqui nós temos 16 mais 16 dá 32, mais 20 dá 52. Certo, pessoal? Então é assim, nós temos que raciocinar o tempo todo nessa matéria, tá? Análise combinatória não requer somente fórmulas, tá? Precisa saber raciocinar para desenvolver os exercícios aí. Tudo bem? Então vamos construindo esses pensamentos aos poucos, tá? Pessoal, vou explicar uma coisinha para vocês que vai ser uma ferramenta para a gente resolver exercícios também de combinatória, tá? Que é o fatorial. O que é o fatorial? Pessoal, o fatorial é esse símbolo aqui, ó, para vocês aqui que já estudaram, né? É o símbolo de exclamação. O que ele significa? Ó, vou pegar o 3. O que é um 3 fatorial? A gente fala fatorial, tá? Depois do número aqui é fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. É pegar aquele número e multiplicar por todos os seus antecessores naturais, desde que esses naturais não sejam zero. Tá? Não pode ser zero, senão você vai zerar todo mundo. Certo? E quanto que dá isso aqui então? Que dá 6. Da mesma maneira que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá vendo? Eu estou multiplicando todos os nossos antecessores do 4. E o 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 120. Se eu seguir a lógica aqui, gente, ó, né, por exemplo, o 6 fatorial, ele vai ser 6 vezes 5 vezes 4, vai dar 720. Mas repara que eu também posso escrever assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4 e parar no 4 fatorial se eu quiser. Eu posso abreviar ali. Eu só não posso colocar 6 vezes 5 vezes 4. Tem que colocar 4 fatorial, porque dentro daquele 4 fatorial ainda vai ter o 4, 3, 2, 1 para se multiplicar com 6 e o 5 que estão do lado de fora. Eu posso parar até onde me for conveniente, tá? Bom, e vamos subir aqui um pouquinho. 2 fatorial é 2 vezes 1 que dá 2, né? E 1 fatorial? 1 fatorial é 1. E 0 fatorial, né? Galera, 0 fatorial é definido que será 1, tá? Para quem não lembra aí, ó. Fica aí de memória aí, né? 0 fatorial, cuidado, não é 0, tá, gente? É 1 fatorial. 0 fatorial é 1, ok? Bom, e aí você pode seguir 6, 7, 8, 9, 10, N. Qualquer número N. N é um número qualquer.
né? O n fatorial, o que é n fatorial? É ele vezes o seu antecessor, vezes o seu antecessor, tá vendo? Ó, n-1, depois tira mais 1, fica n-2, depois n-3, n-4, né? Vai multiplicando todos os seus antecessores. Eu vou parar no n-2, vou colocar fatorial aqui, ó. Quero parar ali, certo? Então, eu paro onde me é conveniente. Certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Pessoal, se eu tiver aqui, ó, um desenho como esse, assim, um exercício como esse, simplifique para mim, assim, né? Eu preciso simplificar essa conta. Pessoal, eu vou pegar o maior de todos. Quem é o maior de todos? Não é o 10, ele não está na parte de baixo. Eu vou desenvolver ele até o maior do de cima. Certo? Pega o 10 aí. O 10 eu vou desenvolver até o maior de cima. Quem que é o maior do de cima? O maior de cima não é 7 fatorial? Então eu vou pegar o 10 e vou desenvolver até o 7 fatorial. Vou escrever 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E aqui eu vou continuar copiando o 7 fatorial. E o 4 eu vou desenvolver, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Repara que eu tenho 7 fatorial em cima, tenho 7 fatorial embaixo. Eu cancelo. Então eu forço a cancelar, certo? E aí vai ter essas contas aqui. Eu posso, por exemplo, quer ver, ó, fazer uma conta aqui, ó. Dividir o 4 vezes 2, que dá 8, posso tirar com 8 de baixo. Da mesma maneira que eu posso tirar esse 3 aqui, ó, e dividir por 3 esse 9, vai restar 3. Bom, tá vendo que em cima eu cancelei todo mundo, vai dar 1, não vai dar 0, hein, gente? Cuidado, né? O elemento neutro da multiplicação é 1. Então aqui vai ficar 10 vezes o 3, quando eu dividir o 9 por 3, sobrou 3, né? Ó, 10 vezes 3 vai dar 30. Pronto, aqui está a nossa resposta. O mesmo vale para o outro. Quem é o maior de todos? Não é o 8 fatorial aqui? Eu vou pegar o 8 fatorial que está em cima e vou desenvolver até o maior do de baixo para poder cancelar. Então vamos fazer aqui, ó. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 8 fatorial. Vou desenvolver até o 6, gente, ó. Até o 6 fatorial. Não vou fazer até o final, tá? Não vou ficar perdendo tempo, ó. Aí, ó, 6 fatorial. Simplifica, simplifica. Aí eu vou ter contas ali em cima, ali, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120, segundo ali, é o que está escrito ali, né? 120. Aí sobra o 8 para multiplicar com 7, né? Dá 6.720 essa conta. Se eu multiplicar todos esses números aqui, ó, 6.720. Certo? Bom, é isso aí, gente. Agora nós vamos resolver uma equação, né, que envolve fatorial. Tá vendo? A equação aparece um igual, nós já falamos sobre isso, né? Bom, eu tenho esses fatoriais aqui divididos, vão dar 72, certo? Como que eu encontro o valor de n? Existe um n que quando eu somo com 1, pego o fatorial e divido por mesmo n, tiro 1 e faço fatorial, faço essa divisão, vai dar exatamente 72. Quem é esse n, certo? Quem é esse n? Claro que o exercício tem algumas restrições. O n não pode ser maior, o n tem que ser maior que 2 e tudo mais, blá blá blá. Porque não pode existir, né, gente, fatorial de número negativo, tá bom, gente? Então n não pode ser 0. Tá? Se for 0, vai ficar 0 menos 1 fatorial. Não existe menos 1 fatorial, tá? Então começa sempre no 0, no 0 fatorial para cima. E pode ver que a resposta sempre começa no 1, ó. Ó, 1, 1, 2, 6, 24, tá vendo? Não tem 0 também na resposta. Bom, então tá, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei, você pega o maior e desenvolve até o menor. Quem que é o maior? N mais 1 ou N menos 1? O N mais 1 é maior do que o N menos 1. Então eu vou desenvolver o maior do de cima até chegar no maior do de baixo. Como só tem um embaixo, eu vou pegar aqui, ó, N mais 1. O que é fatorial? É pegar aquele número e multiplicar pelo seu antecessor. Quem vem antes do N mais 1 é o N. Vezes o antecessor do N, que vai dar N menos 1. Aqui no caso, fatorial. Tudo isso aqui, ó, dividido por n menos 1, fatorial. Isso aqui vai dar 72. Eu vou simplificar. Tá vendo? Ó, caiu 2 fatoriais ali, né? 2 números fatoriais, um em cima e embaixo. Vou fazer uma distributiva, né? N com n ao quadrado e n vezes 1, n. Então vai ficar n ao quadrado mais n. Vou pegar esse 72, passar para a esquerda, vai ficar esta equação de segundo grau. Como é que resolve a equação de segundo grau? Bhaskara, né? Taca ali Bhaskara aí, ó. Delta igual a b quadrado, ó. O b é 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é o quem acompanha o quadrado, né? Vezes c, né? Isso aqui vai dar quanto?
4 vezes 72 vai dar 288 mais 1, 289. Ó, o delta vai dar 289, certo? Quem que é a raiz de 289? Acho que é 17, né? 17 vezes 17 dá 289, é isso mesmo. Então aí você vai fazer o seguinte, ó. O n que você quer encontrar é o menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos a raiz de 289, que vai dar 17, dividido por 2 vezes a. O a é 1, então vai ficar 2. E aí nós temos dois valores, galera. Menos 1 mais 17 vai dar 16, dividido por 2 vai dar 8. Esse é o primeiro número. O segundo número é menos 1 com menos 17 dá menos 18, dividido por 2 dá menos 9. O n não pode ser número negativo, porque vai ficar aqui, ó, menos 9 com menos 1 vai dar menos 10 fatorial. Não pode existir fatorial de número negativo. Então, este menos 9 não pode entrar. Só pode um número aqui, que é o 8. Certo, gente? Este 8 é o único número que o n pode ser. Certo? É isso aí, gente. Tá? Então aí a gente termina porque ele só está procurando o valor do n. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar sobre um negócio chamado binômio, tá? O que é o binômio? É uma formulinha. Binômio é isso aqui, ó. Você coloca um número em cima e um número embaixo. Existem regras para o binômio, mas eu não vou falar sobre elas agora, porque não vai dar tempo de falar sobre todas as regras de binômio. E talvez não compense, porque o Enem ele não vai cobrar essas informações adicionais aí. Por exemplo, gente, o que é o binômio? Binômio é um parênteses assim, não é uma fração, gente, não tem uma barra dividindo o 8 e o 4. E esse binômio ele quer dizer o seguinte, você vai pegar o número de cima e vai colocar fatorial. Depois você vai dividir pelo 4 fatorial. E depois você vai fazer o de cima menos o de baixo. Ó, 8 menos 4 fatorial. E vai resolver esta conta, tá? Ó, então, o 8 fatorial é 8 fatorial, que está em cima. Embaixo vai ficar 4 fatorial. 8 menos 4 vai dar 4 fatorial. Tá vendo? Tem que desenvolver isso aqui. Lembra que eu expliquei? Desenvolve o maior de todos, que é o 8, até o maior do de baixo. Né? Ele está em cima, então vai ficar 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. Um deles vai ser cancelado. Ó. 4 fatorial vai ser cancelado. E o outro eu posso desenvolver. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha aqui, ó. Cancela, cancela. Certo? Aí eu posso cancelar, por exemplo, 3 vezes 2 com 6. Ó. Cancelei. E o 4 com 8 ali, ó. Divido por 4 dá 1, divido por 4 vai sobrar 2, certo? Então aí eu vou ter 2 vezes 7 vai dar 14, ou posso fazer assim, né? 7 vezes 5 vai dar 35, 35 vezes o 2 vai dar 70. Pronto, ó. Este valor aqui deste binômio, ele vale 70, certo? Vamos fazer um outro binômio aqui, ó. Fazer um binômio 3 e 2, tá? E o número que vai para cima, que vai na parte de cima, gente, tem que ser sempre maior ou igual o de baixo. Ele não pode ser menor, tá? Não pode ser binômio 2, 3, não existe. É sempre o número de cima igual com o de baixo ou maior que o de baixo, certo? Bom, isso aqui é 3 fatorial, ó, de cima, o de baixo e depois um menos o outro, fatorial. Isso aqui é 3 fatorial, vamos fazer direto porque são números pequenos. 3 fatorial dá 6, gente, ó. 2 fatorial dá 2 e 3 menos 2 dá 1, fatorial dá 1. Né? Isso aqui vai dar 3, ó. 6 dividido por 2 vezes 1 vai dar 3, certo? Pronto, gente, essa é a fórmula do binômio, tá? A gente vai fazer sempre essa continha, ok? Bom, vamos falar sobre um negocinho chamado triângulo de Pascal. Eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso porque ele é importante em alguns aspectos, sob alguns aspectos. Tá? Esse aqui é o triângulo de Pascal, ele é infinito, tá? Ele não tem fim, ó. Você pode escrever até a linha que você quiser. E aí eu pergunto para você, se você quiser pausar o vídeo para tentar descobrir qual que é a próxima linha do triângulo. Né? Ela vai caminhando infinitamente. Você pode tentar decifrar qual que são as próximas, né? A próxima, depois a próxima da próxima e assim por diante. Aí eu pergunto para vocês, qual é a próxima linha? Bom, a próxima linha é essa daqui, ó, tá, gente? É 1, depois é 5, porque você pode seguir a ordem aqui, e depois é 10. Aí você pode até ficar confuso, falar, nossa, professor, por que agora é 10 e não 9? Né? Porque aqui está indo de 3 em 3. Porque é o seguinte, galera, o triângulo de Pascal ele funciona o seguinte, para você poder encontrar um número, você tem que somar dois que estão um do lado do outro. Por exemplo, ó, 3, você vai somar com 3. E vai cair no da direita de baixo. 3 mais 3 vai dar 6. É assim que a gente encontra o triângulo de Pascal. Tá? O triângulo de Pascal ele foi
escrito dessa maneira por Pascal, mas a questão é que, muito antes de Pascal, um chinês já tinha descoberto essa ideia do triângulo, já tinha desenvolvido a ideia do triângulo que a gente conhece como triângulo de Pascal. Ó, o 2 mais 1 aqui, ó, ele cai para 3, certo? Outra coisa aqui, ó, o 1 e o 3 ele cai para 4. É sempre para a direita, gente, nunca para a esquerda, tá? Porque se cair para a esquerda vai dar 1, não tem nada a ver, certo? Então é por isso que eu sei que aqui é 10, ó, porque é o 4 mais 6 vai dar 10. E o próximo, ó, 6 mais 4 também vai dar 10. Depois 4 mais 1 vai dar 5. E a gente finaliza com o número 1. Pode reparar que o triângulo ele vai sendo fechado pelos números 1 e 1. Pessoal, existem muitas coisas para falar sobre o triângulo de Pascal. Eu vou apenas falar alguns deles para vocês, tá? A primeira coisa que você pode reparar, se você somar a diagonal, vai ficar assim, ó. Soma a diagonal aqui, nessa diagonal aqui, ó, vai dar 1, certo? Se eu somar aqui nessa diagonal vai dar 1. Se eu somar 1 com 1 vai dar 2. Se eu somar 1 com 2 vai dar 3. Se eu somar 1, 3, 1 vai dar 5. E assim por diante, galera. Essa sequência que eu estou formando é chamada de sequência Fibonacci, né? Onde para você descobrir o próximo número, você sempre soma o anterior. Ó. 1 com 1 vai dar 2. 2 com 1 dá 3. 3 com 2 dá 5. 5 com 3 vai dar 8. Se eu somar essa linha aqui, vai dar 8. Ó. 1 mais 4 mais 3 tem que dar 8 também. Certo? Essa é uma das curiosidades sobre o triângulo de Pascal. Outra coisa, se você somar essa linha aqui, ó, vai dar 1. Se eu somar essa linha, vai dar 2. Se eu somar essa linha, vai dar 4. Se eu somar essa linha aqui, ó, vai dar 8. Se eu somar essa outra linha aqui, vai dar 16. Tá vendo que o número está dobrando? Esse aqui é o 2 elevado a 0. Esse aqui é o 2 elevado a 1. Esse aqui é o 2... Porque é a base de 2, porque ele está dobrando. Lembra da função exponencial? É isso aqui, ó. 2 elevado a 3 e 2 elevado a 4. Depois 2 elevado a 5 e assim por diante. É sempre o 2 elevado a esse número que aparece aqui, ó. Tá vendo? Aqui não aparece número nenhum, você coloca 0. Tudo bem? Então, é assim, a gente vai dobrando, né? Dá para saber, por exemplo, qual que é a linha, qual que é a 10ª linha, por exemplo, os números somados você tem como saber. Existem exercícios que só resolve por causa dessa relação, tá bom, gente? Bom, mas acontece que a gente chama, igual a gente falava com as matrizes, lembra? Ó? Essa aqui a gente chama de linha número 0. Essa é a linha número 1. A gente sempre começa com a linha 0, galera. Nunca começa com a linha 1. Aqui é a linha 3, a linha 4, a linha 5. E aí eu tenho também as colunas, galera. A coluna é de cima para baixo. Essa é a coluna 0. Essa é a coluna número 1. Essa é a coluna número 2. Tá, ó. Essa aqui é a nossa coluna número 3. Essa é a nossa coluna número 4. E essa é a nossa coluna número 5. E assim por diante, tá, gente? Se ele for continuar, sempre vai dar essas colunas aí. E aí, existe um exercício que caiu uma vez, eu não vou lembrar em onde que caiu, mas ele falava assim, ó. 1, 2, 3, 6. Aí, ó. Aqui dá quanto? Aqui dá 10, né, ó. 1, 3, 6, 10. Essa é a figura número 1. Essa é a figura número 2. Essa é a figura número 3. Essa é a figura número 4. E o cara falava assim pra gente, qual que é o número que vai vir na figura número 10, por exemplo? Como é que eu vou saber quem que vai vir na coluna na 10? Quantos números vou ter na figura 10, certo? Pessoal, isso aqui nada mais é do que a segunda coluna, tá? Ó a segunda coluna do triângulo, ó. 1, 3, 6, 10 e assim por diante. Repara, gente, que aqui esse 1 aqui, ó, ele está na linha 2, coluna 2. Certo? Quem que é o próximo? É quem está na linha 3, coluna 2. Quem que é o próximo? Quem está na linha 4, coluna 2. Quem é a figura 4? Quem está na linha 5, coluna 2. Certo? Se ele quiser a 10ª figura, né, ele vai precisar da coluna 11, linha 11, coluna 2. Pode reparar, ó, figura 1, você está na linha 2. Figura 2, sobe 1, está na linha 3. A figura 3, ó, tá na linha 4. A figura 4 está na linha 5, então a figura 10 está na linha 11. Então eu vou ter que desenhar até a linha 11. Ou não, existe um atalho também, que é o que nós vamos ver no binômio. Tá? Pessoal, são curiosidades que podem ajudar você a resolver alguns exercícios, tudo bem? Bom, o binômio aqui que a gente já conversou é o seguinte, tá, gente?
eu vou fazer o binômio chamado 0, 0. Se eu resolver esse binômio, vai dar 1. Eu vou fazer o binômio 1 e 0, e aqui do lado eu vou fazer o binômio 1 e 1. Se eu resolver aqui, vai dar 1, e resolver esse daqui vai dar 1 também. O binômio 2, 0, 2, 1 e 2, 2 vai dar 1, 2 e 1. Se eu fizer o binômio 3, 0, 3, 1 e 3, 2 e 3, 3, eu vou ter o quê? Eu vou ter o número 1. Se eu desenvolver o binômio 3, 1 vai dar 3. Se eu desenvolver o binômio 3, 2, aqui ó, o 3, 2 já desenvolvi, ó, vale 3, tá vendo? Ó? Isso aqui, ó, vale 3. E se eu desenvolver o 3, 3 vai dar 1. Repara que se eu desenvolver cada binômio desses, vai dar exatamente esse número aqui, ó. Esse primeiro vai dar esse aqui. Esses dois aqui, ó, vai dar esses dois. Esses três aqui vai dar esses três. Então, qual que é a relação do binômio com o triângulo de Pascal? O binômio é exatamente a coordenada daquele número. Por exemplo, olha o número aqui, ó. Tá vendo esse número aqui, 3? Qual que é a coordenada dele? Ele é a linha 3, coluna 2. Olha quem está na linha 3, coluna 2. Não é o 2, ó. Ó, linha 3, coluna 2. Se eu desenvolver o binômio 3, 2, ó, isso aqui é o binômio 3, 2, linha 3, coluna 2. Se eu desenvolver o binômio 3, 2, vai dar exatamente o número que cai nele ali. Então, se, por exemplo, um dia eu falar para você assim, ou você pegar algum exercício que você precisa saber, quem é o elemento que está na linha 4, na linha 7, coluna 4? Você vai desenvolver esse binômio aqui, ó, linha 7, coluna 4. Certo, gente? Lembrando que as linhas, ela começa no 0, ela não começa no 1. Tá bom? Agora, cuidado, galera, cuidado com o nome. Linha 1, linha 2, linha 0, linha 3, linha 7. Cuidado, a linha é a posição certa dela. O número que vier depois é aquela posição que aparece de acordo com o nosso desenho. Agora, se eu falar primeira linha, quem é a primeira linha? A primeira linha é a linha 0. Pô, professor, mas a primeira linha não é a linha 1? Não, não é. A primeira linha é a linha 0. A segunda linha é a linha 1. A terceira linha, aqui ó, terceira, conta 1, 2, é você contando por natural. 1, 2, 3, tá vendo? Tô usando os números naturais sem o 0, né? Então, a quarta linha, quem que é a quarta linha? A primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, linha 3, porque ela começa no 0. Você vai cair 1, né? Se eu peço a quarta linha, você na verdade está querendo a linha 3, certo? Essas informações são muito, muito importantes. Certo? Bom, tudo bem. Então, a verdade é que eu expliquei a fórmula do binômio e o fatorial para explicar exercícios mais para frente aí, que a gente vai tá vendo aí logo mais. Bom, galera, então vamos lá. Existe um negocinho chamado permutação simples. A palavra permutação, ela tem a ver, ela está ligada a essa palavra aqui, ó, enfileirar. Tá? Toda vez que alguém falar de permutação para você, você vai pensar em objetos enfileirados. Por exemplo, tá? Ó, bola vermelha. Opa, não foi. Bola amarela e bola azul. De quantas maneiras esses objetos que eu acabei de desenhar, eles podem ser enfileirados? Pessoal, eu posso enfileirar eles assim, né? Ó, fazer assim, ó, quer ver? Para facilitar meu serviço. Eu posso enfileirá-los dessa maneira aqui também, ó. Tá vendo? Posso colocar assim, começando com a vermelha. Mas eu também posso começar fazendo assim, ó. Azul, vermelha, começando com azul, se eu quiser. Ó. Azul, vermelha, amarela, certo? Eu também posso ter azul, amarela e vermelha. Tá vendo? Estou enfileirando de várias maneiras. Mas vocês concordam também comigo que eu posso ter a vermelha começando a linha, né? Puxando a linha deles aqui. Opa, caramba, aqui ó. A vermelha começa, ou eu também posso ter começando com a vermelha. Ah, perdão, a gente já fiz começando com a vermelha. Começando com a amarela agora. Começando com a amarela, assim ó, posso fazer isso. E também posso fazer essa mesma posição, só que invertendo, começando com o amarelo, só que invertendo a vermelha com a azul, certo? Tá vendo? Ó, todas as minhas posições estão desenhadas
tá? Então é assim, galera, que eu vou calcular a permutação. Pô, professor, mas se eu tiver 10 objetos, eu vou ter que fazer um de cada vez e contar quantos tem, né? Não, você vai fazer a fórmula da permutação. A fórmula da permutação é um pezinho e o fatorial, o número aqui que você tem de objetos que você vai permutar. E você vai calcular o fatorial desse número. 3 fatorial vai dar 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Tá vendo? Ó, se eu estou permutando 3 objetos, eu tenho 6 enfileiramentos diferentes. Certo, gente? É assim que a gente vai calcular. Da mesma maneira que se eu, por exemplo, eu falar para você assim, ó, se eu tenho 5 objetos, né, 5 objetos, e eu vou enfileirá-los, quantas maneiras diferentes eu tenho? Lembra que eu não posso repor objeto. Objetos são diferentes. Se eu já usei um deles, eu não posso usar de novo. Então, de qual maneira eu posso fazer? Eu posso usar a fórmula da permutação. Posso fazer P5, que é 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Vai dar isso aqui, ó, vezes 1, né? Vai dar 120. Outra maneira de fazer é você colocar posições, galera, que é a questão do raciocínio. Ó. Se eu tenho 5 objetos, quantos objetos podem vir no primeiro lugar? 5. Depois que eu já usei um deles, lembra, objetos não podem ser iguais, né? São objetos diferentes. Sobram 4, depois sobram 3, depois sobram 2, depois sobra 1 para ir nesse lugar. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 também dá 120. Então eu posso usar o raciocínio ou posso usar a fórmula da permutação. Pessoal, vamos falar sobre anagramas. O que é anagrama? Olha a palavra aqui, ó. A palavra amor. Anagrama, gente, é simplesmente uma permutação de letras de uma palavra. Então, a palavra amor, ela tem 4 objetos diferentes. Então, se eu quero saber quantos anagramas, ou seja, quantas palavras eu posso criar com essas mesmas letras, né? Por exemplo, Roma. Roma é um anagrama da palavra amor, certo? Então, quantas maneiras eu posso trocar essas palavras, essas letras aí, né? Bom, se eu tenho 4 objetos que vão ficar se permutando entre si, eu tenho o P4, que é 4 fatorial, que é exatamente 24, certo? 24 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 24. Certo, gente? Então é assim que eu vou calcular esse anagrama aqui. A quantidade de anagramas que eu vou ter. Se eu tiver uma palavra com, por exemplo, com 6 letras diferentes, eu vou fazer P6 fatorial, certo? E é isso, gente. Tá? Acontece que nem toda palavra é bonitinha assim com letras diferentes. Pode ser que você pegue letras iguais. E aí entra o anagrama com letras repetidas. Por exemplo, a palavra ama. Quantos anagramas nós temos da palavra ama? Pessoal, se eu chamar essa primeira letra de 1 e essa segunda letra A de 2, repara que se eu escrever assim, ó, não vai mudar nada a palavra. A palavra vai continuar sendo ama. Então eu não posso considerar de novo esse anagrama. Eu tenho que cancelar esse anagrama repetido. Né? Então aqui eu tenho ama. Se eu trocar o A com A, vai continuar sendo ama. Vai continuar sendo a mesma palavra. Então eu tenho que cancelar. Para cancelar esses anagramas que se repetem quando você já tem letras repetidas, você faz a seguinte coisa. Ó. Esquece a numeração e faz assim. Ó, para permutar uma palavra com 3 letras, eu vou fazer P3, certo? Só que eu vou colocar 2 aqui, ó, porque a letra A ela se repete 2 vezes. Deixa eu fazer assim, ó. Tá? Vou jogar um pouquinho para baixo aqui. Então você vai escrever assim, ó. A letra A ela se repete 2 vezes. E você vai fazer assim, ó, 3 fatorial. E vai dividir por 2 fatorial, que são as repetições. As repetições você vai sempre dividir na parte de baixo. Então aqui vai ficar 3 fatorial, que dá 6, dividido por 2 fatorial, que é 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Nós temos 3 combinações. Pode ver, ó. Eu tenho ama, eu tenho AM, eu tenho MA. Não tenho mais nenhuma, gente. Porque se eu colocar o M no meio, vai aparecer o A no começo, vai ser a mesma que a da primeira. Mesmo que eu troque os A de lugar, a palavra é a mesma, tá? Então, por exemplo, se eu falar para vocês qual que quantos anagramas tem a palavra arara, você vai permutar 5 letras, sendo que o A se repete 3 vezes e o R se repete 2 vezes. Você vai fazer assim, ó, 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial.
certo? 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Tá? O 1 não precisa colocar, tá, gente? Porque o 1 não vai mudar nada. E o 2 é 2. Ou 2 vezes 1 também. Quer colocar 2 vezes 1? Não tem problema. Ó, o 1 é sempre igual, gente. Não precisa colocar nada. O 2 pode cancelar com 2. O 2 aqui, ó, cancela com esse 4, vai sobrar 2 em cima. E esse 3 cancela com esse 3. Vai ficar 5 vezes 2, que vai dar 10. A palavra arara tem 10 anagramas, certo? Então agora, se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer quantos anagramas tem o seu nome, tenta fazer aí pra mim. O seu primeiro nome, o seu sobrenome, o seu nome do meio, sei lá, né? Você pode fazer essas brincadeiras aí e tentar ver quantos anagramas possuem. Certo, gente? Bom, então vamos seguir aqui nossos estudos aqui. Agora é só exercício, tá, gente? Agora é só raciocínio. Quantas placas diferentes de carros, placa de carro, né, podem existir com o formato Mercosul? Vamos lembrar qual que é o formato Mercosul? Se você olhar as placas de carro, você tem uma letra, né, chamar de letra aqui, você tem uma outra letra, você tem uma outra letra, depois você tem um número, depois você tem uma letra de novo, depois você tem um número e você tem um número, certo? Bom, pensa comigo, quantas letras nós temos no alfabeto? Né? Quantas letras temos no alfabeto? 26 letras. Então na primeira posição pode vir 26. Na segunda posição pode vir letra de novo, 26. Na terceira posição, ó, pode ter 26 letras. Então tá vendo? 26. Ele não deu restrição nenhuma, ele não falou que não pode repetir. Ele falou quantas podemos criar. Né? Existe a placa de carro, por exemplo, BBB, tem. Ou CCC, tem. É possível. Tá? Depois vem números. Quantos números nós temos disponíveis? É de 0 a 9, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Ó, 5 em cima, 5 embaixo. Temos 10 possibilidades. Então temos 10 números aqui para entrar nessa posição. E depois é letra de novo. Ó. Então 26. E depois número de novo. Ó, número 10. Depois número de novo, 10. Repara que eu tenho 26 vezes 26 vezes 26 vezes o 26 lá que deu um pulo ali, né? Ó. Ou seja, 26 elevado a 4. E 10? 10 elevado a 3, porque eu tenho 3 10 ali. Certo, gente? Então é assim, ó. Essa é a quantidade. Ah, professor, eu quero fazer isso na mão. Beleza? Seja feliz. Certo? Mas não precisa, dependendo do exercício, você não precisa fazer todas essas contas assim. Tá? Basta você deixar 26 elevado a 4 vezes 10 elevado a 3. Pessoal, de quantas maneiras 5 pessoas podem sentar-se em uma fileira de 5 cadeiras? Pessoal, vocês têm 5 cadeiras. Ó, o cara falou fileira. Fileira é permutação. Você tem 5 objetos que vão ficar permutando entre si. Eles vão ficar trocando de lugar. Lembra das bolinhas lá, que eram 3? Agora você tem 5 objetos. Né? Ah, professor, mas eu também tenho 5 cadeiras. Não interessa. As cadeiras, cada um vai sentar num lugar diferente. Né? Então, vão ocupar essas 5 cadeiras. Então, nós vamos ter o quê? Uma permutação com 5 objetos. Tem objeto repetido para você ficar dividindo, para você colocar aqui em cima na permutação? Não tem. Não tem objetos repetidos nesse caso. Então, aqui é só 5 fatorial. Até porque as pessoas não podem se repetir. Você não tem duas pessoas repetidas na mesma situação. Cada pessoa é um indivíduo diferente. Né? Mesmo que eles sejam gêmeos, né? Mas são pessoas diferentes. Certo? Então, aqui não existe objeto repetido. É P5, que é 5 fatorial, que dá 120, certo? Aí ele pergunta assim, ó, de quantas maneiras 5 pessoas podem se sentar em uma fileira de 6 cadeiras? Olha só, gente. Você tem uma pessoa que vai sentar numa cadeira, você tem outra pessoa que vai sentar na outra cadeira, você tem outra pessoa que vai sentar na outra cadeira, tem a quarta pessoa que vai sentar numa cadeira, você tem a outra pessoa que vai sentar numa cadeira, e depois você tem uma cadeira vazia. E aí? Quantas combinações eu tenho? Quantas maneiras pode sentar? Pode acontecer, por exemplo, desse carinha aqui, ó, sentar aqui e ficar a cadeira vazia no meio? Pode. Tem as outras 5 cadeiras que eles vão sentar. Tem 5 cadeiras aí que eles vão ficar nelas e essa cadeira vai sobrar. Repara que pode acontecer isso aqui, ó. Vim 1, vim 2, vim 3, ficar uma cadeira aqui vazia, aí outra aqui, pode acontecer. Então essa cadeira que tá ali no meio, ela vai ficar permutando junto com aqueles outros objetos.
significa que você vai contar ela como um objeto também. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem uma permutação com 6 objetos ali, que vai dar 720 essa conta. Tá? Ó, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vai dar 720 possibilidades. Aí ele pergunta o seguinte, ó. E de 7 cadeiras? E se tiver 7 cadeiras? Aí, galera, a coisa muda um pouco. Porque além das 5 pessoas que você tem aqui, ó, você tem 2 cadeiras. E cada cadeira, quer dizer, cada não, né? As duas, elas são objetos iguais, objetos repetidos. Pô, professor, mas uma cadeira é diferente da outra. Não, não, não. Nesse caso, galera, a gente não vai pensar na cadeira, a gente vai pensar no espaço vazio. Esses espaços vazios, eles vão ficar se permutando entre as pessoas, essas pessoinhas aí. Pode ser que uma cadeira fique aqui no meio, ó, e outra fique aqui? Pode. Pode ser que as duas fiquem juntas? Pode. Pode ser que as duas fiquem lá no começo? Pode também. Então essas cadeiras elas vão ficar se permutando ali junto com aqueles outros objetos. Só que elas são espaços vazios que se repetem. São 2 espaços que se repetem. Repara que tá uma cadeira aqui, outra aqui, é a mesma coisa que tá uma cadeira aqui e aqui. Eu não vou contar uma aqui e 2 aqui, porque não são objetos diferentes. Não é igual, tipo, tá o João e Maria e depois tá Maria e João. Aí eu vou ter que contar cada uma delas. Aqui não, aqui são cadeiras, espaços vazios da mesma maneira. Então, é como se eu tivesse uma permutação com 7 objetos, só que 2 deles se repetem, ou seja, 7 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso aqui vai dar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Vou cancelar 2 fatorial com 2 fatorial. Aqui nós vamos ter 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vai dar 2050. Opa! 2520. Tudo bem, gente? É isso aí. Tá? Então, cuidado quando você tiver objetos que são realmente repetíveis, né? Repetíveis, não repetidos, certo? Então, nesse caso, esse objeto ele é repetido, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos fazer um outro exemplo aqui, um exemplo bem clássico, tá? Um pai e uma mãe vão tirar foto com seus 3 filhos. De quantos modos eles podem se acomodar para tirar esta foto? Então vamos fazer assim, ó. Tem o pai, tem a mãe, certo? Vou dar um cabelinho mais compridinho aqui. E tem os filhos. Tá vendo? Ó, você tem objetos diferentes. Esses objetos eles vão ficar enfileirados para tirar uma foto. Tá bom? Esqueci de colocar isso no enunciado, isso é importante. Mas eles vão ficar enfileirados para tirar essa foto. De quantas maneiras eles podem se enfileirar? Ué, são 5 objetos, então é uma permutação de 5 objetos, que é 5 fatorial, que dá 120. Eu tenho 120 possibilidades. Não tem restrição nenhuma, então é somente isso. Agora, percebe a letra B, ó. De quantas maneiras eles podem se acomodar, né, em linha, enfileirados, sabendo que os pais não querem sair separados, tá? O pai e a mãe têm que ficar junto. Então o que você vai fazer, galera? Vocês vão pensar, o pai e a mãe, eles vão ser um bloquinho. E este bloquinho aqui, ó, este bloquinho não pode sair separado nem a pau. Tem que sair os 3 filhos aqui, ó. Pode ser que fique o filho 1, depois fica o filho 1 e fica o bloquinho do pai e a mãe, depois o filho 2, filho 3. Pode ser. Ou pode ser que fique filho 1, filho 2, filho 3 e depois o bloquinho do pai e da mãe. Pode ser. O importante é que o pai e a mãe, eles vão sair juntos. Então você vai contar aquele bloquinho como um lugar, ó. Esse aqui vai ser um lugar, esse aqui vai ser outro lugar, esse vai ser outro lugar, esse vai ser outro lugar. Repara que eu contei o pai e a mãe como um lugar só, porque eles não vão sair de perto um do outro. Então vão ser 4 objetos permutados. Eu vou permutar 4 objetos, que serão 4 fatorial. Porém, eu não posso esquecer jamais que eu posso tirar foto com pai e mãe nessa ordem, mas eu também posso trocar de lugar a mãe e o pai. Então eu tenho que contar também essa outra possibilidade. Então ali dentro desse bloquinho vai estar acontecendo uma permutação de 2 objetos, ou seja, 2 fatorial, que é 2. Certo? Então eu tenho que pegar a permutação do 4 e multiplicar com a permutação do 2, porque tem 2 objetos se permutando de lugar ali. Quer dizer que aquele bloquinho pode estar ali e os filhos aqui.
Mas lá dentro pode estar assim, ou pode estar assim, pai e mãe, ou mãe e pai. Se esse bloquinho ficar no final, pode ser que então você tenha essa posição, pai e mãe e pai também. Então você também tem que contar isso aí. 4 fatorial, gente, é 24. E 2 fatorial é 2. 2 vezes 4, nós temos 48 possibilidades diferentes. Bom, vamos aqui falar sobre esse exercício também, exercício clássico, tá? Já caiu exercício desse, né, em provas, né? De vestibular. Não com esses números, né? Mas com números trocados, mas a ideia é a mesma, tá? Pensa o seguinte, eu tenho 3 livros de biologia, por exemplo, Biologia 1, Biologia 2, volume 1, volume 2, volume 3. Sei lá, tô dando exemplo, tá? Eu também tenho 4 de matemática, então M1, M2, M3 e M4, certo? 4 volumes. E eu tenho 6 de física, então eu tenho física 1, física 2, física 3, física 4, física 5, física 6, certo? Tudo bem? Eu vou pegar esses livros aqui e vou colocar eles numa estante. De quantas maneiras podemos enfileirá-los? Sabendo que, tá vendo? Ele vai colocar uma restrição aí, ó. Livros da mesma matéria não podem sair separados, tá? Os livros da mesma matéria não podem. Então, isso aqui é um bloquinho, galera. Isso aqui é outro bloquinho, ó. Isso aqui é outro bloquinho. Os bloquinhos vão ficar se permutando entre si, igual o lance do pai e da mãe, do exercício anterior. Né? Então você tem 3 bloquinhos, você tem uma permutação de 3 objetos, que é 3 fatorial. Certo? Porém, dentro de cada bloquinho, você vai ter permutações. A permutação desse bloquinho é P3, ó, porque você tem biologia 1, biologia 2, biologia 3. Aqui dentro desse bloquinho, você vai ter P4, ou seja, 4 fatorial. E aqui dentro você vai ter 6, né? Ó, P6, 6 fatorial. E você vai multiplicar todos eles, ó. 3 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial, 6 fatorial. Certo? Aí você pode fazer a conta ou pode deixar a resposta desta maneira. Tudo bem, gente? Então isso é muito importante. Vamos voltar um pouquinho para a questão do pai e da mãe, né? Quantas maneiras você pode tirar essa foto? 120. Quantas maneiras com o pai e a mãe juntos? 48. E quantas maneiras com o pai e a mãe separados? Isso é muito importante, tá, gente? Isso aí chama propriedade do complementar. A propriedade complementar fala o seguinte: se você quer saber em quantas possibilidades o pai e a mãe vão sair separados, você pega todos e tira os que eles saem juntos. Vai dar o restante, que é os que eles saem separados. Ou seja, você vai pegar os 120 e vai tirar 48, certo? E aí vai dar a resposta da quantidade de possibilidades que o pai e a mãe vão sair separados. Isso é muito importante porque é a propriedade de complementar, né? Pessoal, existe esse exercício número 6 assim, eu não sei se eu vou ter espaço para resolver esta questão aqui, tá? Mas eu vou tentar começar pelo menos, ó. Elencando todos os anagramas da palavra lagos em ordem alfabética. Eu vou tirar a palavra S, tá, gente? A palavra não, a letra S, porque senão vai ficar muito grande o meu exercício, eu não vou conseguir terminá-lo aqui, nesse espacinho pequeno de lousa que eu tenho. Então vamos pôr a palavra lago. Se eu pegar todos os anagramas da palavra lago e colocar em ordem alfabética, em qual posição fica o anagrama galo? Né? Então vamos pensar assim, ó, qual que é a ordem das letras? Né? A, G, L e O. Então eu não quero a palavra galo é a que me interessa. Eu quero saber em qual posição que ela tem. Então para isso, eu vou pegar todos os anagramas que começam com a letra A. Vou começar com A. Vai ficar o A na primeira posição, vai ficar as 3 posições das outras letras que vão ficar se permutando. Aí eu pergunto para vocês, a palavra que começa com a letra A me interessa? Aí você vai pensar, não, se eu quero galo, a palavra no primeiro lugar é a palavra G que me interessa. Então a palavra A, a letra A, não me interessa. Então eu vou passar por todos os anagramas que começam com A, porque todos os As não me interessam. Então vai sobrar 3 lugares aqui, ó. Eu vou colocar 3 fatorial, que são as 3, né? Então começando com A, eu vou ter 3 fatorial palavras, que vai dar 6. Eu tenho 6 palavras começando com A, porque eu vou pegar o A, vou fixar, e as outras 3 vão ficar se permutando, certo? Passei por todas, ó. Eu tenho 6 palavras que começam com a letra A. Depois eu vou colocar a próxima letra do alfabeto. Vamos pegar agora as palavras que começam com G.
Aí eu pergunto, G na primeira posição me interessa? Aí você fala, pô, professor, te interessa? Porque a palavra G começa, a galo começa com G. Opa, então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, risco a G porque eu vou fixar ela, não vou mais mudar ela de lugar. Agora o que me interessa é que quem é a próxima letra. Quem é a próxima letra? Eu vou voltar lá para o começo. GA. GA. GA me interessa? A palavra GA me interessa? Fala, ô professor, me interessa. Então se a palavra GA me interessa, então eu vou fazer o quê? Eu vou riscar a letra A. Eu não preciso fazer 2 fatorial aqui, né, dos dois lugares, não. Aí eu vou para a próxima do alfabeto, L. Olha o L aqui. O L me interessa? Sim, me interessa, então eu vou riscar o L. E o O na próxima posição? Opa, exatamente a palavra que eu quero, galo. Essa palavra, ela me ocupa a posição número 1, depois dessa 6. Então eu vou somar 6 com 1, vai dar 7. Então a palavra galo, ela vai ocupar a 7ª posição. Você pode brincar com isso, né? Trocando as palavras, inventando outras palavras nesse sentido aí. Certo, gente? Então é assim que a gente vai pensar. Obrigado pela atenção de vocês. A gente vai continuar na próxima aula falando sobre análise combinatória, que tem muita coisa para a gente ver, tá bom, gente? Eu estou fazendo mesmo um resumo geral, um panorama geral aí sobre essa matéria. Galerinha, valeu, obrigado pela atenção, falou, até a próxima aula.